seja bem-vinda a mais um bate-papo comigo. Uma daquelas conversas que precisamos ter quando a vida nos coloca de frente ao espelho e diz: e agora, vai fazer o quê? Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente com as mulheres que, assim como eu, vivem o desafio de equilibrar maternidade e negócios. A pergunta é: realmente é possível conciliar negócios com maternidade? É Força em Forma de Voz, o nosso canal. Vamos juntas? Olá, meninas do canal Será que ela pode? Tudo bem? Temos hoje uma convidada especial, muito requintada, que vai falar sobre um tema muito pertinente hoje em dia e difícil, viu? Difícil de conquistar. Empreender na moda. Mas ela também tem uma história de vida, né? Uma pessoa fantástica. E a gente só traz gente assim para vocês se inspirarem também. Então, prepara aí o chazinho e vem com a gente nesse bate-papo. Eu vou entrevistar a Bruna, mas eu quero que ela mesma se apresente. Bruna, tudo bom, querida? Dá uma música aqui. Me conta de você. Quem é a Bruna Tomás? A Bruna Tomás é cristã, autora, escritora do livro Vista-se para Governar a Terra, que surgiu através da moda. Embora não fale propriamente da moda, fala a respeito do nosso posicionamento como mulher. Hoje eu crio as minhas peças, então eu tenho uma marca e eu gerencio hoje 5 produções, que são aquelas que me dão o know-how de eu conseguir o público final, atender as lojistas. E acabo com isso me tornando uma empreendedora. Sim, no mercado de moda ainda, né? Então, assim, conta pra mim um pouquinho. Primeiro eu quero saber quem é a Bruna pessoa, porque eu tenho curiosidade jornalística, então não tem jeito, é mais forte que eu. Eu preciso saber sua infância, adolescência, porque eu li seu briefing, né? Eu te contei. E aí eu fiquei emocionada com a história de resiliência e força. Vou tentar resumir aqui para ser um pouco objetiva, já que é desde a infância. Vamos por partes. Eu nasci de um relacionamento muito jovem, onde ambos não tinham condições nem psicológicas nem mentais e maduras para me direcionar na época. Então, eu acabei sendo criada pela minha avó materna e eu fui abusada aos 5 anos de idade pelo marido dela. Não era o meu avô, era o marido dela. Uhum. Ela presenciou o ato e por isso ela se separou dele. Em seguida, por ter presenciado e ter a responsabilidade de me dar um direcionamento, ela me ensinou dentro da Bíblia a como viver. Então, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Olha só. E religiosamente, eu acabei me tornando amiga das amigas da minha avó. Então, eu sempre tive uma maturidade precoce. Por eu conviver com pessoas mais velhas, aos 20 anos, eu tinha amigos de 40. Então, eu nunca conseguia conversar com as pessoas da minha idade. Por quê? Porque ela tinha essa responsabilidade de me direcionar na vida. E as pessoas com que eu me envolvia eram as próprias amigas dela, da idade dela, e da igreja. Bom, eu fui ensinada de que Deus é um Deus extremamente rigoroso e que eu precisava cumprir as ordens dele e que ele dizia muitos nãos, porque é isso que a religião nos ensina. Aos 19 anos, eu comecei a namorar com o filho de um bispo, um pastor, um mestre religioso. E nós tínhamos a promessa de que iríamos nos casar, porque é dessa forma que se ensina. E então ele me trancou num quarto e me forçou a fazer algo que eu também não desejava, assim como aquele senhor me forçou aos 5 anos de idade. Meu Deus. Então eu fugi de casa. E naquele dia eu falei para Deus que não fazia o menor sentido ele existir. Por quê? Sem aprender sobre ele, abusavam de mim. E aprendendo sobre ele, também abusavam de mim. Nossa. Então não faria sentido algum Deus existir na minha vida. E eu pedi para que Deus, se ele existisse, que ele desaparecesse da minha história. Porque o contato que eu tive com ele, dos 5 anos aos 19, apenas me fez frustrar sobre o Deus que nada fez por mim.
Quando virou a chave, Bruna? Aos 36 anos, porque depois que eu falei isso, eu me envolvi num relacionamento onde eu fiquei 11 anos nesse relacionamento. Casada, né? Casada. E esse relacionamento teve abuso de todas as formas. Depois eu acabei entendendo que era um relacionamento abusivo e narcisista, mas eu também tive agressão física. As duas formas eu fui agredida. Quando eu decidi me separar, eu descobri 7 amantes dele e uma delas já estava grávida de 3 meses, a que tinha mais tempo, de 3 anos e meio. E aos 36 anos eu decidi tirar minha vida. Você me perguntou por que eu fali empresas, e a resposta é muito óbvia. Até os 36 anos, eu era a mulher superpoderosa, aquela que me reinventava muito rápido. Para mim era muito fácil ganhar um golpe, ser traída, ser apunhalada pelas costas, porque rapidamente eu me reinventava. E isso, de fato, é muito bom no empreendedorismo, porque é como se você ressurgisse das cinzas o tempo inteiro. Mas não é isso que define o empreendedorismo, por isso eu falia. Porque um verdadeiro CNPJ bem-sucedido, ele precisa ter por trás um CPF bem-sucedido. E o meu CPF era uma fraude. Eu não acreditava que eu era merecedora de algo. Nossa. Então, não tem como você sustentar uma empresa e um CNPJ quando o seu CPF já crê que você não vale a pena. E aos 36 anos foi quando eu tive o meu primeiro encontro de verdade com Deus. E eu perguntei para ele se o Senhor existe de verdade. Eu já não tinha objetivo nenhum na vida. Relacionamento, tudo errado. A parte religiosa completamente conturbada, achava que Deus era um Deus punitivo. Nos negócios, até era bem sucedida aos olhos da sociedade, mas a verdade é que eu era frustrada comigo mesma. Era uma capa que eu colocava para ser uma mulher bem sucedida, mas que no fundo eu não era. Então, como nada fazia mais sentido, eu falei para Deus, vamos fazer o seguinte, se o Senhor existe de verdade, ou o Senhor me leva embora, ou o Senhor aparece. Porque eu já perdi a vida, já estou com 36 anos. E foi aí que eu ouvi Deus pela primeira vez de verdade. Nossa, que fora de uma religião, sem ler a Bíblia, só eu e Deus. E eu fiz uma pergunta só. Onde o Senhor estava esse tempo todo? Por que comigo teve que ser tão difícil? E ele me respondeu assim: você é imbatível. Seres humanos imbatíveis não precisam de Deus. Se Deus não destruir, ele nunca vai entender quem Deus é. E a partir desse momento, eu vivi o que Deus queria de verdade. Há 4 anos eu vivo a vida que Deus me fez para viver. Em 36, eu vivi a vida que eu queria viver, sem a interferência dele. Agora é totalmente tomada, né, por ele. E olha só, uma empreendedora de moda, bem-sucedida, que se posiciona muito bem na internet. Eu acho, assim, incrível o jeito de você vender a sua marca, porque você acredita no que você... E é muito visível isso, no que você está falando, no que você está mostrando. Você passa um empoderamento muito forte. E tem muitas mulheres que precisam, né? Elas se inspiram em você ou em outras, mas não sabem como fazer, como começar, né? Se é mais para vendas, se é para marketing, né? Olha só, a sua história de vida, você se reinventou, se reencontrou e começou tudo aos 36 anos, gente. Aos 36 anos ela recomeçou a vida dela, quer dizer, começou, né, a vida dela. Bruna, me fala, assim, que gatilhos você daria para uma mulher, mais ou menos da nossa faixa etária, 30, 40 anos, ou mais jovens até, que gostariam de empreender? Vale a pena? Ainda mais no mercado de moda, que é tão assim, num país que a gente sabe que, né, é pobre, mas tem as bolhas. E para sobreviver nesse mercado, como é que é? Me explica, me conta, que eu tenho curiosidade de saber mesmo. Primeiro, a pessoa tem que entender o que é o verdadeiro empreendedorismo. Não é abrir um nicho.
O verdadeiro empreendedorismo não é você ter um negócio e tocar um negócio. Isso é ganhar dinheiro. Não é empreendedorismo. Isso significa que se o dinheiro acabar, o negócio acabou. Por isso as empresas fecham em menos de 5 anos. Nossa. Porque o dinheiro acaba. Sim. E o empreendedorismo também. Porque todo mundo acha que empreender é você abrir um negócio, contratar pessoas e vender algo. Simples assim, né? Simples assim. Mas não é. O empreendedorismo é a chance que você tem de trazer para o mundo a capacidade que Deus colocou em você. Nossa, e é desafiador, né? Se você não trouxer isso, vai ser só sobre dinheiro. Falir vai ser muito fácil. Realmente, eu acompanho as pessoas que empreendem e, de fato, são pessoas resilientes que têm propósito, que dão certo. Porque se não tiver, é muito fácil desistir. Porque são muitos empecilhos que a gente tem, né? Impostos, concorrência, enfim, tanta coisa, né? Mas assim, você chegou a se formar em moda, você fez faculdade, ou fez um curso, ou foi da sua avó que você pegou essas coisas de costura? A minha avó era costureira. Então ela já fazia a roupa das minhas bonecas desde cedo. Ela já está na minha família. Então a agulha e linha já era algo que estava na minha mão. Mas eu realmente tive o desejo de despertar, porque eu era empreendedora até eu entender o que realmente era ser empreendedora. Eu era dona de loja até eu entender o que era ser empreendedora. Ah, ok. E quando eu era dona de loja e eu atendia as clientes, o que eu conseguia observar era: ninguém se preocupa com o que elas estão reclamando. Por exemplo, eu tinha 38, calça 38 que vestia numa pessoa. E eu tinha calça 38 de outra marca que vestia numa pessoa completamente diferente. Eu tinha mulher que tinha acabado de ter filho e nem sempre a calça jeans fechava nela. Eu tinha mulher que tinha 3 ou 4 filhos e ela tinha que dirigir o carro, e quando ela pegava as crianças no colo, a mochila nas costas, as camisas de seda ou de chiffon rasgavam. Mas ninguém ouvia o que ela precisava de verdade. Quem ouvia era eu, como dona de loja. Mas como dona de loja, você não consegue suprir a necessidade das pessoas, porque você revende um produto feito por alguém que não está pensando no consumidor final. Sim. E sim no empreendedorismo. Eu só quero ganhar dinheiro. Bom. Foi aí que surgiu a minha marca, em 2019. A minha marca surgiu e eu comecei a entender a moda de verdade, porque eu comecei a estudar quem vestia a moda. As minhas clientes, e entender o que elas precisavam. Então, eu acabei construindo peças. Todas as minhas roupas têm nome de mulher. Todas, sem exceção. Então, eu tenho Moana, Laila, Rita, eu tenho muitas Nossa, mulheres. Que criativo, né? Todas são inspiradas em alguém. Em alguém que de alguma forma precisava de alguma coisa. Eu precisava de uma camisa diferente, onde um lado tivesse manga, outro lado não tivesse manga. Então eu vou criar uma peça para aquela necessidade daquela pessoa. Todas as minhas peças, sem exceções, elas têm o ombro deslocado. Talvez ninguém nem perceba isso, mas quem prova entende o que é uma modelagem padrão para o que é uma modelagem desenvolvida para uma mulher que gosta de liberdade, de se mexer, de conseguir gesticular e de ainda assim estar muito bem vestida. Todas as minhas peças têm 1,5 de gramatura diferente das cinturas das calças normais. Nossa, isso parece ser quase nada. Não, a pochete que a mulher tem não é incomodada com 1,5 a mais. Olha, então, a mesma calça tradicional, preta, de botões encapados, que você pode achar em qualquer lugar, quando você prova a minha, ela veste diferente. Eu já sei disso, porque eu tenho uma. Então, isso é empreender. Empreender não é simplesmente eu vou vender roupa. É o que eu e minha capacidade e minha criatividade podem gerar ao ponto de te servir. Nossa, Bruna, isso é tão profundo, sabe por quê? Porque eu nunca vi nenhuma marca ou dona de loja ou empreendedora de roupas, de moda, essa visão
Eu vi que você, no seu Instagram, você acolhe até as mulheres mais, mais gordinhas, para você não diferencia. Tem um padrão mais largo, tem um padrão mais solto. Parece que é uma liberdade, entendeu? Que você criou uma marca free, sabe? Vamos ser felizes. Magras, mas como você falou, às vezes a mulher tá saindo de um pós-parto, tá com aquela insegurança de novo, ou não é o padrão dela ser magra, ela está fora do peso e sempre esteve, mas ela quer se vestir bem, ela quer se sentir bonita, né? E aí eu vi que você abraçou todas elas. Sim, é porque a moda, ela é a maior inimiga da mulher que quer tentar descobrir quem ela é. Por quê? É um tanto esdrúxulo eu falar isso, né? É como, assim como eu iniciei a nossa conversa de hoje te falando que eu não conheci Deus enquanto eu era religiosa, porque, nossa, que estranho, né? Porque a religiosidade parece que é o que te leva até Deus. E, na verdade, ela me impede de ouvir Deus. Porque é como se Deus tivesse escondido atrás de um monte de regras. Do que pode ou não pode, do que deve ou não deve, do que é certo ou errado. E cadê Deus, no final de contas? E onde está a voz dele? Como que eu vou ouvir a voz dele? Ela ecoa lá no fundo. Porque as outras vozes que me falam são muito mais fortes do que essa. E quando a mulher tenta descobrir o seu estilo, que tudo que uma mulher quer é descobrir o seu estilo. Porque quando ela descobre o seu estilo, é como se ela entrasse num local e fosse ela. E você consegue definir o que é uma mulher estilosa. Ela pode estar de calça jeans e camiseta. Ela entra diferente das outras mulheres. É um comportamento. É um comportamento diferente, é um comportamento seguro de si. Porque ela entende o seu verdadeiro estilo. Só que como que as mulheres, a maioria, tentam procurar o seu estilo? Elas procuram na moda, nas regras. E são as regras que as impedem de ser ela. Como é que eu vou procurar meu estilo? Eu vou procurar qual é a minha paleta de cor necessária. Eu vou procurar para saber qual é o corte. Eu sou baixinha, eu não posso usar determinada calça. Eu estou sobrepeso, eu não posso usar determinada blusa. Essa cor é a cor que vai me favorecer, essa cor vai me emagrecer. Gente, não é isso. Isso é para moda. A moda é que dita os estilos. Várias mulheres às vezes chegam na loja e dizem assim: eu sei o meu estilo, eu sou clássica. Então, convenhamos, a clássica vai fazer esteira na academia de Scarpin? Boa pergunta, adorei. Porque se um estilo tem como definir um ser humano, ela é um robô, ela não é um ser humano. Exatamente. Então, um corte e uma cor de roupa também não podem definir você. Senão, não é você. Exato. Mas, nossa, que visão apurada e limpa, transparente, né? Eu vejo seus vídeos, até quis trazer ela aqui no Será que ela pode? Porque ela pode. Se você olhar as redes sociais dessa pessoa, o empoderamento que ela causa nos vídeos, a certeza, a confiança que ela passa das peças dela, do que ela faz, do que ela vende, é, assim, completamente convencível, entendeu? Então, eu até falei, assim, brincando ontem, né? Eu falei assim, se eu entrar na loja da Bruna, eu tenho que comprar alguma coisa, porque tem muita história, tem muita energia, tem Deus, tem cumplicidade, tem resiliência, muito sofrimento, e conhecimento do que você está fazendo hoje, né? Você chegou agora do Sul, não foi? Foi. Fazem 4 meses que eu estou em Alphaville. Nossa, é recente. Então, assim, o motivo de você vir para cá, me explica também. Obediência. Você ouviu algum chamado? O que foi? Ou trabalho? Não foi trabalho e foi na melhor época da minha vida, onde eu estava. Eu não precisava estar aqui, diante do meu ponto de vista. Sim. Foi um chamado para um propósito maior que eu ainda não sei onde está, mas eu estou caminhando para ele. Tá, sim. Mas foi uma obediência. Então, desde que eu pisei em Alphaville, sem conhecer absolutamente ninguém, sem ter familiares, sem nada, todos os dias, de maneira sobrenatural, aparecem clientes novas. Aparecem até sem querer, interfonam sem querer. Não é sem querer, a gente sabe, né?
Tem alguém por trás. Mas olha só, você escreveu até um livro, Bruna. Como assim? Isso é tudo. Esse livro Me aqui... conta um pouquinho do seu livro. Mostra pra gente. Eu vou te contar. O livro Vistas para Governar a Terra, ele surgiu porque aqui em Alphaville, em 2022, eu fui chamada para vestir uma mulher que ela é sócia, não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, mas ela é sócia do cara mais conhecido de Alphaville. Vamos lá. O mais bambambam, o case mais bambambam, o conselheiro mais caro, vou dizer assim, para ficar mais fácil. Tá, já até sei quem é. E ela é sócia dele. E quando eu estava na plateia, observando a imersão dela, ela estava falando a respeito sobre como desbloquear a mentalidade das mulheres, como a gente viver um relacionamento com Deus. E, de fato, ela me ajudou muito, demais, a conseguir ver Deus sem essa religiosidade toda. Só que enquanto ela estava falando, eu estava observando a vestimenta dela. E ela, inclusive, estava sendo vestida por mulheres consultoras de imagem e estilo. Olha. Pessoas renomadas. E todas as vezes que ela estava falando, o que ela falava para a vida não estava alinhado com a vestimenta dela, porque a vestimenta dela estava 100% na regra. A paleta de cor, o terninho fechado, a blusa por dentro, a camisa por fora da calça, 100% regrada. E sentada ali na plateia, eu mesmo falava com Deus e dizia, nossa, por que na moda ela é tão travada? Por que o guarda-roupa dela ainda é um cemitério de emoções? É muito fácil de eu saber quem é a pessoa quando eu abro o guarda-roupa dela. Por isso que toda vez que alguém me pede para ir organizar o guarda-roupa, eu falo, eu posso saber a tua intimidade desta forma? Porque é muito simples eu saber. Por quê? Porque a pessoa, ela desconta no guarda-roupa todas as frustrações e medos dela. Então, assim, você muda de mesas, você muda de relacionamento, você muda de cidade, você muda de marido. Mas as roupas que te levaram ao fundo do poço continuam lá. Ai, eu sei bem o que é isso. Então, lá tem a sua história dos 15 anos, lá tem a sua humilhação, lá tem a dívida não paga, lá tem o calote que você recebeu, lá tem todas as histórias da sua vida e você não consegue se desprender, você nem usa mais. E sabe por que você não usa? Porque quando você coloca a roupa não consegue mais vestir a nova versão sua. Mas você guarda, porque talvez em algum momento você vá usar. Isso é o que o inimigo te convence. Porque a verdade é que você tá botando um cemitério vivo dentro da sua nova rotina. E daí você pergunta, por que eu não estou vivendo novo? Porque parece que eu estou dando passos e ainda assim algo continua me empatando. É muito simples, porque o seu guarda-roupa te prende. Só que ninguém presta atenção no guarda-roupa por duas maneiras. Maneira número 1, por 2 motivos. Motivo número 1, eu não presto atenção no meu guarda-roupa porque eu acho que é futilidade. É só para me tampar. Você acha que na pandemia deu uma... Assim, eu ouvi muito falar que na pandemia as pessoas ressignificaram os guarda-roupas, enfim. Elas se conscientizaram. Exato. De que não precisavam de tanto. Isso. Na verdade, você não precisa de muito. Você precisa saber o que é você. E ninguém pergunta sobre quem é antes de escolher uma roupa. Você não para na frente do espelho e pergunta, são as mesas que eu sento? São os lugares que eu frequento e são as pessoas que eu caminho? Porque se não for, não deve entrar no seu guarda-roupa. Só que o que você pergunta quando você coloca uma roupa? Vocês gostaram? E sempre para os outros. Aprovação externa. Sempre que uma pessoa te der uma opinião, a opinião é sobre a visão dela, não sobre a sua. Então é óbvio que se for a vendedora, se for a sua mãe, se for o seu pai, claro que serão sempre pessoas próximas a você. Então se for o seu marido ou qualquer outra opinião, não é o seu estilo. E quanto mais você ouvir as pessoas próximas a você, menos você descobre quem você é. É um eterno ciclo vicioso que você se convence que está dando um próximo passo, mas que na verdade você não está saindo do lugar. Ou retrocedendo. E aí veio o livro. Daí, quando eu estava nesse auditório,
eu tive a honra de conhecê-la depois no final e falei que eu trabalhava com moda, não a moda que tinham explicado para ela, uma moda completamente diferente. E, por coincidência, as cristocidências da vida, no outro evento que ela fez, as consultoras não puderam estar presentes e eu fui chamada para vesti-la. Que sorte a dela, E a hein? primeira coisa que ela falou é, não traga, a assessora dela me disse, não traga nem saias, nem jeans. Nossa. Por quê? Porque me disseram que a saia não é um corte que favorece o meu biotipo e disseram que a tonalidade de jeans não me dá credibilidade no palco. Que eu levei? Saia e jeans. E foi assim que ela apareceu nos outros 2 eventos. Os 2 dias de saia e um dia 100% de jeans. E foi os dias que ela foi mais elogiada. Acredito. E o que eu falei para ela é, as pessoas ainda dominam o seu guarda-roupa, por quê? A sua vida não é dominada por ninguém, mas o seu guarda-roupa ainda é por quê? Por que a gente esquece do guarda-roupa? Sendo que ele é o reflexo de todas as emoções, sentimentos, mágoas e rancores que eu guardo dentro de mim. Nossa, é mesmo. O guarda-roupa é a sua válvula de escape. É. Se você tá triste, você compra roupa. Se você tá feliz, você compra roupa. Se você tem uma festa, você compra roupa. Um aniversário, você compra uma roupa. Um casamento, você compra uma roupa. Um funeral, você compra uma roupa. Jesus. Você escolhe as suas roupas pela sua vida. Ela reflete quem você é. Nossa. Se você é uma pessoa bagunçada, o seu guarda-roupa é. Se você é uma pessoa extremamente alinhada com quem você é, o seu guarda-roupa é. O seu guarda-roupa é o reflexo de quem você é. Não tem como você mentir. Você pode contar a história que for, mas o seu guarda-roupa é 100% verdadeiro. Só que é o último que você olha. Por quê? Porque ele é um misto de todas as opiniões que tem ao seu redor, misturado com todos os bloqueios e traumas que você traz desde a infância. Sim. Então ali dentro tem, eu não mereço, não é tão bom assim, não se encaixa, não me favorece, não nasci para ser bem-sucedida, eu perdi aqui, hoje tá bom, e é com isso que você se veste para ir para o novo emprego. Vai dar certo como? Certo. Olha, assim... Voltando à pergunta do livro. O livro surgiu a partir do momento que eu entendi o que era o governo de verdade. Quando eu destravei ela na roupa, eu perguntei para Deus o que ele queria fazer com isso. Porque ela me ensinou a ter uma nova visão sobre Deus. E eu, sem querer, ensinei ela a como ter uma nova visão do guarda-roupa. E eu perguntei para Deus onde isso une, onde entra a visão de Deus e onde entra a visão da moda. Eu não conseguia, em 36 anos, ou 20 anos trabalhando com moda, eu não conseguia entender como a moda e Deus conseguiam se conectar. E foi nesse dia que eu entendi, porque Deus começou a me fazer perguntas, que é o que toda pessoa inteligente faz, perguntas. E ele começou a me perguntar, o que você ensina para as pessoas? Que a moda estraga elas, certo? Pois é, eu estou a vida inteira tentando mostrar à humanidade que a religião impede elas de me ouvirem. E o que você faz para as mulheres? Aí eu faço roupas que deem para ela liberdade, estilo, expressão, mas que não saiam do cotidiano, que ela possa usar do tênis ao happy hour de noite, que possa realmente acompanhá-la em todas as ocasiões, de pegar o filho no colégio até a noite num jantar de emergência. E é isso que eu estou tentando fazer com a humanidade, minha filha. Eu estou tentando mostrar para eles que eu estou 24 horas do lado deles. Não importa se é no relacionamento, nos negócios, na educação dos filhos, eu sou Deus e eu preciso estar 24 horas com eles. Então eu preciso que você transmita ao mundo, através da moda, o que eu estou tentando fazer com eles e que eles não estão conseguindo enxergar. Porque a roupa que você está tentando definir é a roupa que quase ninguém vê. E o Deus que eu estou tentando ser é o que quase ninguém escuta. E aí veio o livro. Aí veio o livro. Vista-se para governar a Terra, que ele significa não... Tem quanto tempo já ele? Em 2022. 2022. Eu escrevi ele. E ele é exatamente um conceito de quem você é. Porque quando Deus diz você é a imagem dele, ele falou isso baseado na moda. Uhum. Infelizmente, a moda une estilo e imagem.
né? Toda consultora de imagem e estilo, então ela une. E são caminhos completamente opostos. Por isso que o cérebro do ser humano se confunde quando tenta se encontrar. O estilo que é minha alma, minha essência, de dentro para fora. O estilo pode mudar. Se você começa a conviver só com advogados, o seu estilo começa... Você não vai conseguir usar calça leg e tênis da Adidas. Não consegue. Então você começa a ficar confusa. Mas e o meu estilo era daquele e agora mudou? Sim. Sim, o estilo muda. Muda como o seu gosto. Hoje você quer arroz com feijão e de repente uma semana depois você está odiando arroz com feijão. Isso somos nós, seres humanos. Então o estilo muda de acordo com as mesas, com os lugares e com as pessoas que eu estou frequentando. E eu posso ser extremamente eclética ou ter um misto de estilos um dia. Eu posso ir no colégio, levar os meus filhos de uma forma, eu posso fazer faxina na casa com outro estilo, eu posso sair para ir no salão de beleza com outro estilo, eu posso sair para ir no shopping com outro estilo, posso fazer uma reunião de negócio no mesmo dia com outro estilo, depois sair para jantar com umas amigas com outro estilo. No mesmo dia você pode ter 6 estilos diferentes, porque essa é você. O estilo está dentro de você. Olha só, Bruna, teve uma época que... Depois que eu tive os meus filhos, eu fiz muita academia para voltar ao peso e tudo mais. E eu vivia de roupa de ginástica. E a minha mãe mesmo reclamou, sabe? Falou, ai filha, eu só vejo você de legging, sabe? Uhum. Mas eram leggings bonitas, assim, tinha um conceito que dava para sair, como você falou agora. Dava para ir no mercado, dava para fazer... a ginástica, dava para levar o filho na escola, era uma roupagem bonita, né? Mas... E você se sentia à vontade? Me sentia bem, porque estava fazendo bem para minha saúde. E era o seu estilo daquele momento. Naquele momento. Porém, foi influenciado por quem está perto de você. Exatamente. Esse é o problema. Até minha sogra falou uma vez. Esse é o problema. Ela falou assim... Claro, né? Uma querida, mas assim, ela falou, Cris, quando eu te conheci, você era tão chique. Assim, porque eu trabalhava numa empresa exatamente como você está falando. Uhum. Eles tinham um padrão de se vestir, então eu me vestia sempre assim. Nem jeans podia. Só de sexta-feira, sem ser rasgado. Aquele jeans tradicional. Uhum. Olha isso. Eu tive que me enquadrar nisso. E, então, quando eu a conheci outras pessoas também, eu vivia com aquele estilo. Então, eu vivia de manhã até a noite com roupa social e tinha que estar sempre inovando, né? E eu gastava com roupa e sapato e tudo mais. E era para ficar no escritório. Uhum. Olha isso. Que loucura, né? Aí, depois, veio essa fase maternidade com a roupa de ginástica. Outro estilo. Com outro estilo, porque eu falei, mas é que agora eu tô cuidando da minha saúde. Uhum. São fases. É normal. Tudo muda. Você não é a mesma pessoa que era 5 anos atrás, porque o seu estilo precisa ser. Não condiz. É como se eu tivesse que te colocar dentro de uma jaulinha. Ó, o teu estilo é clássico, morra clássica. Ai, que horror, né? Não faz sentido, não faz. E daí, dividindo o estilo da imagem, o que é a imagem? A imagem não tem nada a ver com o estilo. A imagem é como eu quero que você me veja. Então, uma pessoa pobre pode entrar aqui através da imagem e te convencer que é rica. Olha só. Uma pessoa rica pode, através da imagem, te convencer que ela é pobre. Porque a imagem não é a essência. A imagem é como eu desejo que você me veja. É completamente intencional e é de fora para dentro. Aí o maior estilista do universo, Deus, vem e escreve: você é minha imagem e semelhança. Então, o que ele quer nos dizer? Filha, quando te veem, conseguem me ver em você? Olha que bonito. Que é o que você reflete para o mundo, porque a imagem é como os outros me veem. Então, eu só vou entender o meu verdadeiro propósito e o para que eu nasci quando a pessoa que me ver conseguir entender o Deus que existe em mim. Senão, eu estou apenas sobrevivendo, como eu sobrevivi durante 36 anos. Então, o verdadeiro sentido da roupa, de a gente se vestir, vai mais do que
estar com uma roupa de marca, ou com uma roupa que tem uma etiqueta cara, ou que foi comprada em determinado local, não é sobre isso. Não tem nada a ver sobre isso. Porque nós somos a imagem de Deus para seres humanos visuais. Então, assim, a mesa que tá linda. Ninguém colocou um doce aqui estragado. Por quê? Porque nós somos seres humanos visuais. Nós duas estamos bem apresentáveis. Por quê? Porque estamos para seres humanos visuais. A taça de água, ela é uma taça que não está suja, porque estamos diante de seres humanos visuais. E somos a imagem de Deus para quem? Para anjos? Não, para seres humanos visuais. Então, por que a roupa é importante? Não é que Deus vai se importar com a roupa, é porque Deus se importa com a responsabilidade que Ele me deu. E a responsabilidade que Ele me deu é de refleti-lo nessa terra. E nesta terra, os seres humanos são visuais. Então, antes de eu abrir a minha boca, a única chance que você tem de saber quem eu sou é através da minha roupa. E você se sente, em algum momento, ou sentiu já, nessa empreitada, julgada, ou pelo seu estilo, pela sua roupa, criaram um personagem, a Bruna é assim. Você sentiu isso de alguém? Ou quando você chegou aqui em Alphaville, lá em Alphaville, ou mesmo no Sul, quando você já estava lá, você já mexia com moda, né, que você me falou, você vinha para São Paulo, mas aí veio agora para o definitivo. Você sentiu que as pessoas... Você tem o seu estilo, você tem a sua marca, suas roupas, mas você se vestindo mesmo, a Bruna, sabe? Você sente alguns olhares de julgamento por você ser dona de uma confecção? Se você, como filha de Deus, nunca for julgada, você não é filha, é escrava. Jesus falou que Ele não veio para o mundo para trazer paz. Ele veio para trazer justiça. Toda pessoa que se posiciona sempre vai ser julgada. Sim. Senão ele não teria morrido. Mas você sentiu? Eu sinto. Todos os dias, deve sentir, porque... Todos os dias. Você está em evidência. Não né? tem como você se posicionar e não ser julgada. Não existe. Ou Exatamente. você se posiciona, ou você escolhe não ser julgada. Fica em casa. É isso mesmo. Ser feliz ou ter razão, né? E falando assim sobre o público feminino, o que as mulheres buscam hoje quando consomem moda? Eu fico pensando também nisso, sabe? Validar o que eu tenho de bonito que eu sei, aí eu vou dar um up. Esconder aquilo que eu não gosto em mim. Exemplo, bem sincero, eu acho que eu tenho as pernas muito finas. Sempre achei, desde pequenininha. Cresci com isso. Mas tem mulheres que acham que é o máximo, porque aí você tem um padrão mais fino. Mas eu sempre quis ter pernão grosso. Olha só. E uma coisa que você falou aqui na entrevista, eu usava muita calça, nunca quase bermuda e saia. Isso me remeteu à infância, olha só. Por quê? Porque eu tinha uma visão minha de... Não tenho umas pernas bonitas, como aquela menina que vem de shortinho. Então, aí, o que eu fazia? Eu sempre cobria a parte de baixo, era sempre calça, verão, outono, inverno, saia comprida. Só que aí, eu falei, bom, o que eu tenho que eu gosto em mim? Meus dentes. Eu gosto do colo, essa parte aqui. Então, eu vou valorizar isso e esconder aquilo. Uhum. Mas por muitos anos, isso. Entendeu? Até pouco tempo atrás. Que aí falei, peraí, eu sou uma só, eu carreguei 2 vidas, meu corpo mudou, meu hormônio mudou, enfim, muitas coisas mudaram. Uhum. E assim, vou colocar um shorts. Aí um dia eu coloquei os shorts. Falei, tá horrível, mas depois tomei um solzinho, ficou lindo. Por quê? Porque eu estava confiante, é o que você falou, eu estava em paz por dentro. E aí, quando você está bem resolvida, aí por fora
mostra quem Reflete. você é. Reflete quem você é. Eu falei, eu não tô nem aí para se achar fina, grossa. Eu estou feliz porque estou com as pernas queimadinhas de sol, usando shorts, muito bem resolvida, porque hoje isso para mim não me importa, a opinião do fulano, do cicrano, sabe? Eu falei assim, eu tô feliz, entendeu? E isso é sempre libertador, né? Ou como eu já vi casos de moças, mulheres assim, não tem muito seio, e aí ou colocam silicone, ou prótese, alguma coisa, ou normalmente escondem. Tive muitas amigas que escondiam muito a parte do colo, né? E assim por diante vai, né? Mas agora com tantas tecnologias, tanto procedimento, as mulheres estão se cuidando e se policiando. Se você não está feliz com você, com seu corpo, por algum motivo, não acho errado você fazer alguma intervenção. Acho que cada uma do seu dessa roupagem nossa aqui, né? Mas assim, o que você falou reflete, por exemplo, uma mulher pobre pode entrar aqui e eu achar que ela é rica. Por quê? É a essência dela, né? O que tá dentro. É isso? A imagem que ela trouxe. A imagem que ela trouxe. Se ela vier com a roupa o quê? Mal vestida, se fala? Ela vai te vender essa imagem. Você só vai descobrir a essência se ela abrir a boca. A imagem é quando eu não abro a boca. É o primeiro impacto. Entendi. E quando, por exemplo, falam assim, olha, tem muito esse estereótipo. Aquela mulher é muito espalhafatosa. Tipo assim, por quê? Se veste com muitas, ou joias, ou acessórios, ou roupas estampadas. E a estampa, ela tem uma coisa assim muito particular. Ela é marcada, né? Então, se você compra uma roupa estampada, para você vesti-la novamente, você tem que dar um espaço de tempo. Ela é linda, mas tem que dar um espaço de tempo para as pessoas esquecerem e você não repetir o look. Você percebe isso na sua marca ou não? Na verdade, não existe problema nenhum em repetir o look desde que a pessoa saiba quem ela é. Ela pode usar todos os dias, até porque isso pode se tornar uma referência para ela. A mulher só não se torna referência naquilo que ela é porque ela se preocupa com a opinião dos outros. Tanto o homem quanto a mulher. É que o homem é um pouco mais discreto, mas os homens também gostariam de ser reconhecidos por quem são. Todo mundo quer ter autoridade naquilo que é, até porque nós somos seres completamente distintos. Cada um de nós tem o seu brilho próprio. E o problema de a gente não conseguir se destacar é que a gente fica se comparando e ouvindo muitas opiniões. Esse é o maior problema. Então, sim, a elegância está na roupa solta e em tons sóbrios, opacos. Então você já falou. Isso não tem como sair. Ou você sai com a roupa justa ou você sai elegante. Não tem como ter os dois juntos. Ou você sai com estampas e roupas neon e chamativas, ou você sai elegante. Não tem como os dois estarem em união. Isso é em tudo, gente. Isso é em tudo. Você pode colocar aqui o melhor carro luxuoso da cidade. Plota ele de roxo, de florzinha. Ele perde a elegância. Sim. Ele perde. A casa, você pinta uma parede de cor-de-rosa, a outra de verde-limão e a outra de laranjado. Você não consegue, você se incomoda em estar dentro daquele ambiente. Sim. Então, isso também é para roupa. É óbvio que tudo que é muito carregado vai pesar. Tá. Mas nós somos livres. E existem pessoas que gostam de combinar tudo isso com acessórios coloridos, anéis, esmalte, batom e tudo mais. E ela é livre. Nós não podemos julgar ela. Mas sim, isso tudo é o reflexo de todos os traumas e pensamentos dela. Sim, eu imagino. Não tem como dizer que esse tipo de pessoa, você visualizar, ela é neutra, requintada, sofisticada, calma, serena, e ela vai te passar sabedoria. Não tem como. Não tem. Então, ou ela é isso, ou ela é
elegante. As duas coisas junto não consegue. E eu tava vendo aqui que você, além de dar essas dicas todas, falar sobre moda, empreendedorismo, você também é mentora, eu tava vendo aqui. Nossa, é tanta coisa, escritora, mentora, dona de confecção, assim, como que esse propósito dentro da moda nasceu, assim, em você? Mentoria do que você dá exatamente? Eu vi um curso que você deu, acho que um final de semana passado, na sua própria loja. Foi. São duas coisas distintas. A minha consultoria relacionada à moda é a que eu vou na casa da pessoa e eu faço um acompanhamento de carrapato. Eu e a pessoa. Eu não tenho como fazer isso em grupo. É quando eu dou o diagnóstico do guarda-roupa dela, arrumo o guarda-roupa dela e faço ela descobrir o estilo dela. Eu não faço ela comprar roupas e eu não digo qual é a cor que ela deve usar e tampouco qual é o corte que ela deve comprar. Eu não faço isso. Eu descubro o que aconteceu com a vida dela, a infância, relacionamento com os pais, principalmente a paternidade. A paternidade influencia muito no estilo da mulher. Isso, porque verdade. Um pai ausente, que não deu colo, que não falou eu te amo, e que não esteve presente nas maiores dores dessa mulher, ela tem uma necessidade de ser aprovada por onde ela passa. Então as roupas dela, sem querer, são muito vulgar. Ela precisa chamar a atenção de outros homens, porque o pai não anotou. Nossa, muito, muito sábio. Dizem que a gente procura até para casar um homem parecido inconscientemente com o nosso pai. Sim. Então, esse acompanhamento que eu faço precisa ser somente eu e a pessoa, leva de 3 a 8 meses. Por que de 3 a 8? Porque depende se a pessoa às vezes já está meio... Estou entrando no meu estilo, estou começando a me descobrir, beleza, vai ser pouco tempo que a gente vai ter que só liberar ela. Agora, 8 meses, essa ela está completamente travada, olha para o guarda-roupa, não vê ela, daí é 8 meses de processo junto com ela. E é uma vez só. Ela nunca mais precisa me ver até a morte dela. Nossa. Por quê? Porque eu não ensino as regras. Eu ensino ela a se ver. Agora, se ela escolher que não quer ser quem ela nasceu para ser, que é impossível, não vai fazer sentido nenhum, nem eu e nem ninguém na vida dela. E se ela entendeu quem ela é, ela vai se posicionar e ninguém, mas pode ser a vendedora treinada por mim, não vai conseguir vender para ela. Né? A partir do momento que ela descobre o seu estilo. Esse é um acompanhamento pessoal. Agora, o meu método é outra coisa. O método DRE significa Dress, Rule, Earth. Vista-se para governar a Terra. Ai, que lindo! É o meu livro. Aí esses são 22 aulas e é em grupo, um acompanhamento comigo, a mentoria online, são todas as quintas-feiras que a gente se encontra. São 22 aulas num processo de 6 meses. Aqui é sobre você conseguir essas vestes que eu falo, do vestir-se para governar, não é ficar bonita e estar num palco, não tem nada a ver com isso. É você entender o governo que Deus te deu sobre aquilo que Ele te entregou. Você tem o governo para conseguir ter um relacionamento bem-sucedido, você tem o governo para conseguir prosperar em todas as áreas, você tem o governo para conseguir fazer as conexões corretas, você consegue, digamos que, ter um feeling que só o Criador te dá para que você erre menos, para que você acerte mais. Você não cai tão facilmente em alguns golpes e quando cai, consegue enxergar que aquela calúnia vai te levar a um novo lugar. É como se você começasse a se enxergar e a enxergar a sua situação de cima, como governante da história, e não como escrava, submissa e coitada que passou por aquilo dali. Eu te ensino a usar todas as suas dores a favor de você e para reconstruir a vida de outros. Nossa, que lindo, Bru. Tô encantada, porque eu vi trechos só, tá? Da mentoria que você dá na sua loja, vi o seu posicionamento na internet. Eu achei tão diferente, tão profundo, né? E assim, que nem você falou, com propósito e com... Eu quero vender também. Sim. Mas eu não sou só lojista. Eu sou uma pessoa que vende um conceito, uma vestimenta para
Uma história. Uma história. E olha, você falou uma coisa que me tocou muito. O guarda-roupa diz tanto sobre a gente. E diz mesmo o passado, o presente e o futuro, né? Dizem que quando você não usa uma roupa há mais de um ano, que é bom você descartar. Não sei se é verdade ou não. Mas assim, eu gosto de fazer umas limpas também no meu guarda-roupa, né? Mas assim, eu vejo que sempre vai para um estilo, assim. E vejo que outras pessoas, que eu também gosto, vão para outros, né? E aí eu me pergunto às vezes, será que eu tô too much? Ou será que essa é a minha personalidade e eu me visto assim porque eu sou bem resolvida, sabe? Você consegue ensinar isso para as mulheres? Porque é tão difícil, Bruna. Olha, eu já peguei personal organizer, consultora de moda que falou para mim que eu tava perfeita, mas a cor tava errada. Então, aí você fica insegura, porque assim, você quer saber o que você se sai bem, né? Então você acaba escolhendo, mas aí você começa a ouvir daqui, dali. Assim, o que se recomenda? Comece a conversar com a roupa. Todo mundo quer escutar demais as pessoas, e menos a si mesmo. As respostas estão todas dentro de você. Então, uma pessoa que chega para você e diz assim, ó, o vermelho te favorece, ela não está errada. A consultora que falou para você que a cor estava errada e que existia uma que te destaca, ela não estava errada. Porém, você está errada em usar isso como a definição de quem você é. Aí está o erro. Você pegou a informação certa, mas se usou de forma errada, já errou. A informação o vermelho é bom para mim, Bruna. Perfeito. Mas eu gosto do vermelho? Então. Quando eu estou de vermelho, como eu me sinto? Porque eu, Bruna, usando o vocabulário bem esdrúxulo, agora não sei nem se eu posso usar, eu me sinto uma puta pobre. Eu, Bruna, o vermelho com a minha cor, eu me sinto uma puta pobre. Nossa, Bruna. Você, né? Mas eu sei que ele me valoriza, por isso eu amo esmalte vermelho. Então, assim, a regra o vermelho me favorece. Verdade ou mentira? Verdade. Mas existe uma verdade maior que essa verdade que eu estou ouvindo, é a verdade que está dentro de mim. Que você ouve. Dentro de mim, eu não me sinto bem de vermelho. Então, o que eu vou fazer? Bom, se eu tiver que receber um troféu da Cris diante de 1 milhão de pessoas, eu sei que se eu entrar de vermelho, eu vou ser o centro das atenções. Então, se eu quiser ser o centro das atenções, aquela regra que nesse momento eu quero captar, eu vou usar um vermelho só para que todo mundo se levante e me veja. Mas eu já sei que no dia seguinte essa roupa eu vou ter que doar, porque não sou eu. É muito louco isso, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento. Exemplo, o cinza me apaga. E o meu guarda-roupa é cheio de cinza. Menina, como porque assim? Eu amo. Eu acho lindo cinza. Eu amo, mas ele me apaga. Então, o que eu faço? Eu uso a meu favor. Já que ele me apaga, eu vou colocar um escarpão chamativo, um esmalte chamativo, uma bolsa chamativa, um cinto chamativo. Eu vou usar aquilo que me apaga para ser um ponto de luz aonde eu desejo. Só isso. Mas como que eu vou conseguir ter esse discernimento? Eu preciso conversar com as minhas peças. E a gente não conversa, assim como a gente não faz com a vida. O relacionamento tá ruim, eu não quero sentar para tentar resolver, é melhor se separar. A vida é assim. É muito mais fácil. O funcionário tá me dando muita briga, eu não quero descobrir se ele tá passando algum problema, não. Demite aqui, me dá paz. Sim. Tudo pra gente quanto mais rápido eu solucionar, melhor. E eu não quero aprender. Por isso é tão difícil a gente ouvir Deus. Porque a melhor forma de Deus falar com a gente é dando problemas. Embates. Você não tem como criar um relacionamento íntimo comigo se eu e você não tivermos problemas. O nosso relacionamento fica muito vago se a gente não passar por nenhum problema juntas. Ele só se torna íntimo a partir do momento que resolvemos algo em comum. Ou você passa por algum problema, eu te ajudo. Eu passo por algum problema e você me ajuda. Algum problema precisa existir para que a gente tenha
um relacionamento íntimo. Agora, nesse relacionamento íntimo, eu preciso perguntar isso. Você tá com uma amiga que você gosta muito, mas você não gosta do estilo dela. Ou você achou feio. Você tem coragem de falar? Ou não? Você se cala e deixa estar? A sua opinião é importante quando alguém te pede. Tá, então... Várias vezes dentro da loja, a cliente prova algo e eu fico olhando. Se ela virar para mim e disser, você gostou, eu vou dizer não. Nada a ver com você. Jura? Porque ela me perguntou. Mas se ela não me perguntar, ela vai sair da loja com a peça que ela comprou. Por quê? Porque a minha opinião só é válida quando alguém pede por ela. Sim. Mais uma vez, Deus nos explica isso. Porque Jesus não bateu na porta para curar ninguém. Só quem foi ao encontro dele ouviu e viu. Sim, pior que é verdade, né, Bruna? E me fala uma coisa, curiosidade assim minha mesmo também, para descobrir só para a gente já dar um fechamento aqui. Ela, vocês viram, né? Ela é mentora, ela dá aulas, ela escreveu um livro, ela tem uma confecção, ela tem uma história de resiliência e de empreendedorismo na moda de sucesso. E muito bem resolvida. Me parece muito bem resolvida, sabe? E é isso que as mulheres querem sentir. Esse bem resolvido, independente do corpo. Eu queria uma opinião sua, polêmica aqui, sobre Victoria's Secrets. Por quê? Victoria's Secrets era um padrão de moda, de lingerie e roupas de dormir, calcinha, sutiã, roupas íntimas, para mulheres com corpo que não existia, praticamente. E elas desfilaram por 10 anos, assim. E fizeram fortuna, e fizeram dinheiro, e fizeram carreira. Só que, olha só, quando foi, acho que, até a Adriana Lima fechou esse ciclo. Ela foi o último desfile quando ela fez 40 anos. E aí veio esse empoderamento das mulheres que querem se sentir confortáveis e não um palito que ficam 9 dias sem tomar nada, sem comer nada, só no líquido, porque iam desfilar. Aí a Victoria's Secret teve que cancelar todos os desfiles, eventos e ressignificar a marca. Senão ela ia ficar para trás. Ela ia perder tudo que ela construiu, Bruna. Sem noção. E assim, não adiantava mais as modelos. A Gisele, nenhuma. Porque o conceito era, eu quero me sentir bem, confortável, para mulheres reais. Não para mulheres que ficam 9 dias, como as modelos diziam, né? 9, e elas exaltavam isso. Assim, os treinos, quase morrendo, sabe? Era um estilo de vida. É um estilo de vida que muitas levaram à bulimia, levaram a doenças, né? Enfim, da mente mesmo. Aquela síndrome de preciso estar sempre magra, bem, ou no padrão que a sociedade não vai me olhar torto. Aí o que a Victoria's Secret fez? Foi lá e ressignificou a marca. Voltou, mas não voltou com desfile ainda. Mas voltou com peças que você oferece na sua loja. Por exemplo, para mais cheinhas, para as mulheres reais. Mas eles foram condenados, viu? Quase perderam. Qual que é a sua opinião sobre? Eu acho que toda marca ela tem que saber o seu posicionamento e o público para qual ela foi feito. Isso indifere. Por exemplo, todo mundo sabe que o McDonald's prejudica a sua saúde. Mas ele é um McDonald's. E ele vai vender batata frita e ele vai vender refrigerante. Ponto. Você é que tem que ter a opção se quer comer ele ou alface e tomate. Você é que tem que decidir sobre sua vida. O mercado tem que oferecer aquilo que ele quer oferecer. Porém, eles ofereceram algo que hoje, pós-pandemia,
E após as pessoas ficarem muito tempo em casa, as pessoas mudaram um pouco, conscientizaram o hábito da compra. O hábito da compra e do que necessitam. Uhum. Porque a compra era muito compulsiva. Sim. E agora ela ficou, digamos que, atenta. A compradora hoje é mais atenta para o que ela necessita. Será que eu preciso mesmo, né? Existem 2 saídas aqui para essa marca. Ela pode se atualizar ao padrão ou ela pode manter a identidade. Eu acho que manter a identidade, sabia? Entendeu? Por quê? Porque existiu um público que vestiu, existiu. E hoje existe o mesmo público, gente. Também. Então, ela pode ser que ela tente se adaptar a abraçar o mundo e perca a identidade dela. Foi o que aconteceu. O que, na minha opinião, que é muito polêmico isso. Eu acho isso, que a Victoria's Secret, ela... deixou de ser a Victoria's Secret. Deixou de ser. É igual se o McDonald's agora começar a vender hambúrguer assado e água. Né? Mas é isso mesmo. É isso. Ele vai tentar se adaptar ao que o mundo quer. Não. É a marca dele. É a marca dele. Ele fez para isso. Sim. Se você quer, ótimo. E se você não quer, toma água. Gente, tá tudo certo. Você tem que ter a liberdade. É sua. Eu acho que condenaram a marca. Os dois, tudo é muito preconceituoso hoje em dia. Então, assim, a gente fala, porque elas eram esqueléticas, magrelas e não sei o quê. Mas e se elas fossem gordas? Aí ninguém falaria? Então, eu acho que a Victoria's Secret perdeu a identidade a partir do momento que ela recuou. Ela tinha que continuar sendo a marca das magras. Não faz os desfiles porque tá tendo retaliação? Existem mulheres magras. Existem mulheres... É sobre isso, gente. É sobre isso, biotipo. É sobre isso, e tá tudo certo. Existem milhares de mulheres 34, 36, e qual é o problema? Existe a 46, a 44, e qual é o problema? São escolhas de vida, entendeu? Eu acho que o maior problema é quando a gente acha que tá tudo bem e tá doente. Uhum. Esse é o problema. Para os dois lados. A magra excessiva, que acha que eu sou linda, maravilhosa e tá cheia de problemas de saúde. E a de sobrepeso, que também fala, nossa, o importante é ser feliz. Ser feliz com diabetes, dor no joelho, não consegue subir 3 degraus que já fica ofegante. Então, peraí, não é felicidade. Uhum. Então, quando você tenta mentir que a sua situação está te fazendo feliz, aí está o problema. Agora, se a marca quer vestir manequim 34 ou 38, é a escolha dela. Sim. E daí a marca que só quer vestir plus size, está errado? Não. Porque não fez para magrinha? Então. Não é identidade. Né? Agora, se ela tentar agradar todo mundo, ela vai perder a identidade dela. Tem que tomar muito cuidado, gente. Né? É um tiro muito no escuro. Ela tem que saber exatamente a identidade que ela quer criar. Isso é igual se você pegar uma marca do Rio, uma Farm, e agora a Farm começar a fazer só vestido preto. Então, não vai a vender. Farm, exatamente. Exatamente. Já tá... Já é identidade. Já é identidade. E, assim, eu queria que você falasse, por fim, né, assim, pra gente tentar dar um encerramento, porque eu quero ficar conversando com você horas, porque tá muito gostoso. Mas, assim, você pudesse deixar uma mensagem, Bruna, assim, para as mulheres que estão te ouvindo, vendo, assistindo o nosso programa, aqui nosso podcast, nosso episódio, e que sonham em... Olha, eu tive até minha cunhada, sonham em criar, mas ainda duvidam de si, sabe? Porque você sabe que o mercado foi cruel até você chegar aqui. Mas, e para quem vai começar, se você puder dar uma mensagem, um conselho, ou um gatilho para a pessoa, qual seria? Tenha Deus como sócio. O mercado não vai deixar de te massacrar. Sócios não vão deixar de te roubar. Pessoas não vão deixar de copiar suas ideias. Esquece. Esse é o mundo. Bem-vindo a ele. Uhum. Agora, quando Deus vira teu sócio, todos os dias você vai ter alguém que vai sussurrar no seu ouvido. Por aí, não. Eu sei o que vai acontecer lá na frente. Se ele estiver na frente, nada, você pode vender cachorro quente na feira. Nada do que você fizer vai quebrar, desde que ele esteja na frente.
Ai, que lindo. Mas é isso mesmo. Eu quero te agradecer, porque você é uma. Eu quero que você vá na minha casa ver meu guarda-roupa. Já fui Não, contratada ao vivo, é já isso viu, mesmo. né? É isso. Nossa, porque assim, é tão bacana alguém que tem essa visão de mundo, de pessoa, de infância, adolescência. Nossa, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fechei o meu armário quando eu mudei pra minha casa de hoje, quando eu casei. Eu não tinha me ligado, mas quando eu vi que estava vazio, eu chorei. Eu falei, nossa, toda a minha história estava aqui. E eu tinha transferido para o meu novo apartamento. Então, aí eu falei, quando eu fui fechar, aí que eu me liguei, que eu vi que não tinha mais nada, os cabides vazios. Me deu uma angústia, me deu uma nostalgia. A roupa, sabe, foi parte de um processo da minha vida. E E a é roupa é ainda. parte de um E eu estava processo. deixando aquilo para trás. Era um ciclo que se encerrava e eu começar um novo. É muito, 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 muito sério, muito louco isso, né? Olha, eu quero que você vá na minha casa fazer uma olhadinha no meu guarda-roupa, porque eu adoro, adoro. Assim, eu sou muito organizada. Eu adoro essas coisas assim, dobradinhas, bonitinhas. Ah, eu adoro. E assim, tem isso, né? A gente tem que. Eu faço já de uns 6 anos para cá uns descartes, entende? Mas assim, descartes que eu não vou usar, que eu sei que eu não vou usar, mas que serve para outra pessoa usar. Não vou também dar uma roupa toda rasgada para uma pessoa, entende? Tem gente que faz isso, a doação é qualquer coisa. Não. Tem que ser roupas bacanas que você não usaria mais. Não Que é? honre a outra pessoa. Que honre outra pessoa. Você falou. Se não honrar a outra pessoa, joga no lixo. É isso mesmo. Porque a desonra volta para você. Ah. A roupa é muito mais importante do que dizem. Obrigada por você vir. Imagina, obrigada. Pela lição, por ensinamento, pela sabedoria, sabe? É tão difícil encontrar uma empreendedora de marcas de roupa com essa visão que você tem, sabe? Iluminada, lúcida. Muito bom, assim. Então, é claro que você está bem resolvida, porque, olha só, tudo que você contou para quem está assistindo a gente agora, por exemplo, e tem as dúvidas que a gente questionou aqui. Conselhos, ela quebrou, você viu? Ela quebrou, ela escreveu livro, ela foi abusada, ela ressignificou, ela ouviu o propósito, veio para onde ela acha que tinha que vir e as portas vão se abrindo. E ela deixou o recado aqui. Ela vai sendo conduzida. Assim ela sabe que está certo e errado. Ela é conduzida. Porque aí Deus vai conduzindo os passos que ela vai dar. Aqui não. Aqui não. Ou ali não vai dar certo. Menos. E assim, isso, gente, a gente tem que ter pra gente. No dia a dia, em todos os setores, né? Como você falou. Em todos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, eu queria te agradecer por você ter foi um presente, né? Para mim e acredito que para todas que estão assistindo, porque assistem filhas, maridos, pais, mães, mulheres, jovens, e você é uma referência, eu acho, assim, sabe? Já em tão pouco tempo. Então a elegância, uma vez um ator falou, uma mulher elegante, ela é dentro. Foi Tony Ramos, lembrei. Tony Ramos falou isso numa entrevista. A elegância vem de dentro. Vem. Aí a vestimenta, claro que corrobora para finalizar o look. Sim. Mas ela vem daqui, de dentro. Então, a mulher que sempre foi barraqueira, vamos dizer assim, vai traduzir isso na roupa. Vai traduzir isso na roupa. Ela vai traduzir que ela não tem classe. É incrível, né? Como é o reflexo. É o reflexo. Então, o espelho da alma. Eu quero que você deixe aqui para
todo mundo, né? Eu vou deixar também a sua marca, o seu Instagram. O meu Instagram é Eu Sou Bruna Tomás. Bruna Tomás com TH e Z no final. Eu sou Bruna Tomás. Da minha marca é BT, bem facinho, BT Bruna Tomás. E ali também vai ter o de Alphaville, Bruna Tomás Alphaville, que é do showroom de Alphaville, da minha marca e de Alphaville. Nossa. E eu vou ter um café, inclusive, lá, agora dia 30, a última quinta-feira desse mês, vai ter um café lá para mulheres que vai acontecer a partir das 17 horas. Aqui na mesmo. Sua loja? Não, no prédio, no auditório. Tá. Mas é lá na Cauaxi 293, ali em Alphaville. E vai ter um café, então se alguém quiser só me chamar no Instagram, porque vai ser maravilhoso. O café não vai ser agora sobre moda, vai ser sobre a minha metodologia. Tá. Então, é como você nascer de novo para entender o seu verdadeiro sentido. E vale muito a pena todo mundo ir, principalmente alguém que quer construir algo diferente daquilo que já fez. Porque é com base nisso que eu vou falar, como você se desvincula desse passado que está no seu cérebro, na sua mente, e como você reage ao novo que está para vir. Porque existem muitas coisas que ainda não caíram na sua mesa, não porque Deus não quer te dar, até porque tudo que Deus mais quer é nos fazer feliz, mas é porque você ainda não se posicionou para estar lá. Enquanto você não está preparado, você não recebe. Então, às vezes, o relacionamento que você gostaria ainda não aconteceu, não é porque não existe o homem para você, é porque você ainda não é a mulher para o homem que você gostaria de ter. E assim, em todas as áreas da vida. Você ainda não tem a equipe que você gostaria de ter, não é porque não tem pessoas no mercado para trabalhar, é porque você ainda não é merecedora dessa equipe. A dona capacitada. Capacitada, é para ter essa equipe. Então, enquanto você não está preparado para a vida, nada chega até você. Você pode pedir em oração, intercessão, o que você desejar. Se você não estiver preparado, isso não vai acontecer. Então, é isso que eu vou ensinar no café. Como você pode se preparar para o novo e estar à altura daquilo que você pede. No seu Instagram você vende o livro, a gente pode entrar em contato com você, pode. As pessoas que estão assistindo. O meu Instagram tem um link lá em cima que abre o meu site. Eu vou por aqui também depois, tá, ali gente? Tem inclusive uma aula disponível para quem não consegue entrar na mentoria e ficar nas 22 aulas comigo. Tem uma aula disponível sobre como a pessoa descobre o seu propósito de verdade. Porque hoje já virou tanto clichê, tudo é propósito, né? Mas e o verdadeiro sentido? Porque, de verdade, se você não estiver alinhado com ele, você vai viver igual eu, 36 anos, altos e baixos. Bem-sucedida num dia e só ré depois em algumas semanas. Olha só, gente, um exemplo desse. Então, é uma aula muito legal e custa R$97, todo mundo pode comprar essa aula. E ali tá como adquirir o livro e tem o WhatsApp ele também, dá para chamar ali mesmo no WhatsApp para conseguir entrar no café. Olha, então, gente, a gente vai deixar depois tudo aqui bonitinho no GC para vocês entrarem em contato. Não tem desculpa, hein? Porque a gente já falou de todos os estilos, né? E o estilo mais bonito que é ser mulher, né? Ser você, se aceitar. Nossa, eu acho que ser bem resolvida com você, com a roupa, com tudo. Começa a andar, né? Sendo filha. Exato. Tudo gente, começa sendo filha. É com essa mensagem que a gente vai encerrando aqui mais um episódio. Será que ela pode com essa linda? Olha que linda. Muito obrigada, gente. Ai, estilosa, empoderada. Mulheres que a gente quer estar perto. Entendeu? Escritora, designer, com visão. Não é legal? Não é gostoso tomar um cafezinho com uma pessoa assim? Então, eu vou nesse café aí. Confirmada. E eu quero te agradecer muito mesmo, de coração. Obrigada. Por abrir sua história, por abrir seu coração, por abrir, né, pra gente a superação que ela teve, que não foi uma, foram várias, muitas. Mas a gente pode. Beijo. Até o próximo.